A graça e a paz, meus irmãos. Hoje eu estou aqui num local que eu quero contar um milagre que Deus fez aqui nesse lugar, nessa casa que vocês estão vendo. Um lugar que não era esse carro, mas aonde está esse carro. Esse milagre ele aconteceu há mais ou menos uns 30 anos atrás. Nessa casa eu vim para morar aqui nessa casa. Essa casa é nossa, é em Goiânia. E eu vim de Mineiros para cá. É numa situação meio que de revolta, meio que de conflito. E eu trouxe os meus filhos, o Rodrigo com 10 anos e a Mariana com os meses. Não tinha nem um ano ainda, a Mariana estava com meses, ela tinha recém-nascido. E eu vim para esta casa com a intenção de morar aqui. E Deus tinha projetos na minha vida, Deus tem propósitos na nossa vida, como eu já disse para vocês, e eu não sabia. E aqui nessa casa, bem aqui ao lado, tem um barracão, porque eu deixo a casa fechada quando eu não estou aqui, mas eu alugo o barracão para que as pessoas possam estar aqui olhando a casa para mim. E nessa época morava aqui a Celina, o seu Luiz, o Jefferson e a Lidiane. Um casal com 2 filhos, devia ter uns 4 aninhos, a menina, e o menino mais ou menos da idade do meu filho, do Rodrigo. Mas quando eu cheguei aqui, eu fui bem categórica para o meu filho de 10 anos. Mas bem categórica mesmo. Rodrigo, você pode brincar com essas crianças, não tem nenhum problema. Mas cuidado, eles são crentes. E crente é bicho perigoso. Essa foi a frase que eu dei para ele. Não, cuidado, crente é bicho perigoso. E eu estava morando aqui, eu achava interessante, eu passando tempo aqui, e eu achava interessante porque o seu Luiz chegava e a Celina eu ouvia pela janela, a janela da sala deles dá para a janela da minha sala, e eu ouvia a Celina falar: Luiz, acabou a comida, não tem comida. E ele dizia: Deus proverá. E eu pensava, mas nossa, Deus proverá. Eu não sei se realmente eu cheguei a falar, mas eu devo ter pensado: trabalha não para você ver. É claro que Deus quer que nós trabalhemos, mas Deus proverá. É Deus que provém o trabalho, porque se ele não prover o trabalho, nós também não conseguimos o alimento. E eu não tinha problema do Rodrigo brincar com o Jefferson e com a Lidiane. Um dia eu estava dentro de casa fazendo almoço e o Rodrigo chegou chorando. Mãe, eu ouvi uma coisa ali, eu me converti, Jesus vai voltar e eu quero que a senhora me leve para a igreja, eu quero ir para a igreja do Jefferson, o Jefferson, falei, mas o que foi, Rodrigo, você foi mexer com esses crentes, Rodrigo? Eu falei que não era para você envolver com esses crentes, o que você foi fazer? Ela podia só brincar, mas o que aconteceu? Ele falou: não, só tá vendo o carro ali? Pois é, ele pegou uma fita e nós entramos, pela fita cassete, né? E nós entramos para dentro do carro e ele me mostrou uma fita. É uma fita do arrebatamento, mamãe. Jesus vai voltar, mamãe, Jesus está chegando. E se nós não prepararmos, ele vai chegar e nós não vamos subir para o céu. Eu quero subir para o céu, mamãe. Eu quero ir para a igreja, mamãe. Eu quero aceitar esse Jesus. Eu quero esse Jesus para minha vida, esse Jesus que sofreu, que morreu, que sofreu naquela cruz. E eu falei: mas Rodrigo, eu te falei tanto, Rodrigo, por que você foi envolver com esse pessoal? Eu falei: não, eu quero, eles vão para a igreja hoje, eles me convidaram e eu quero ir na igreja. E eu falei: tá bom, eu vou ver o que eu vou fazer. Chamei a Celina, falei: Celina, o que aconteceu? Ela falou: não, é uma fita do arrebatamento que os meninos ouvem. Aí ele pôs pro seu filho, e seu filho, ele se converteu. Eu falei: que é isso? Se converteu? Que história é essa? Ele falou: não, mamãe, só vai me levar na igreja do Jefferson hoje. Ela falou: não, deixa, eu levo ele. A igreja aqui pertinho, descendo aqui, a Assembleia de Deus. Deixa que eu leve ele. Eu falei: meu filho não vai sozinho, não. Eu vou com ele. E assim, à noite eu me arrumei, eu fui na igreja e fui na igreja com o Rodrigo. E o Rodrigo se converteu. Daquele dia em diante,
O Rodrigo, ele dizia que ele era de Jesus, que a vida dele tinha se transformado e realmente Jesus entrou no coração dele. Mas o coração da Laís ainda estava endurecido, mas não há coração de pedra, não há coração duro que Deus não transforma em coração de carne. E foi assim a conversão aos 10 anos do meu filho. E depois vocês vão ver, eu vou contar para vocês como veio a minha conversão, a conversão do meu esposo. A minha filha, ela já nasceu, porque ela já tinha pouco, não tinha nem um ano ainda de nascido, né? E eu, o Florencio e o Rodrigo, nós batizamos no mesmo dia na igreja, na mesma igreja, porque o Senhor alcançou o Rodrigo e através desse testemunho, através do Rodrigo, nós fomos alcançados pelo Senhor Jesus. Jesus faz como Ele quer, Jesus vem da maneira como Ele quer. Vocês lembram quando Ele falou para os discípulos que os discípulos podiam atravessar o mar, que Ele ia encontrar com os discípulos? E o mar estava revolto e Jesus não tinha ido, eles tinham deixado um barquinho para Jesus, e Jesus chegou andando sobre as águas, e eles disseram, é um fantasma, é um fantasma, mas Pedro falou, Senhor, se és tu mesmo, manda eu ir ter contigo. E Jesus falou, vem Pedro, e Pedro foi. Pedro andou sobre as águas, mas quando ele olhou para a tempestade, quando ele olhou para o mar revolto, ele afundando, mas Jesus deu a mão e pegou ele e fez, vem Pedro. E de bom grado eles chegaram ao lugar exato. Assim foi comigo também. Senhor, Jesus alcançou meu filho. E ele chamou, vem toda a família, pode vir. Ele me deu a mão e eu fui. E hoje eu sirvo a esse Deus vivo. Eu não sei por onde anda o Jefferson, não sei por onde anda a Celina, nem o seu Luiz, nem a Lidiane, mas eu sei que a semente foi plantada no coraçãozinho do meu filho, mesmo eu impedindo, mesmo eu não querendo, o Senhor Jesus fez, e o Senhor Jesus faz, e o Senhor Jesus fará. Louvado seja o Senhor, que através desta palavra, através desta criança, nós fomos alcançados pelo Senhor Jesus. Jesus é aquele que faz da maneira como Ele quer, do jeito como Ele quer. Eu creio que Ele pode estar falando no seu coração agora. Eu sei que Ele pode estar transformando a sua vida nesse instante, em nome dEle, porque Ele tem poder, assim como Ele fez comigo, Ele tem poder para fazer comigo, com você, e com quem Ele queira, em nome de Jesus. E Ele quer que todos cheguem até Ele, em nome de Jesus. Mesmo um coraçãozinho assim, como estava o meu, meio que de pedra, Ele desendurece, em nome de Jesus. Amém.